Graça que Deus fale com a gente nesse dia de hoje. Vamos lá. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, Deus, Tu sabe a dor que eu estou sentindo, mas o meu clamor está subindo. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará
escolher, o tesouro maior terá. Vem. Amém. Glória a Deus. Olá, igreja. Bom dia. Tudo bem com vocês? Mais um momento que a gente pode ter de reflexão da palavra de Deus nesse domingo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, primeiro Evangelho de Mateus, capítulo 25. A gente vai ler os versículos de 1 a 12. Então, enquanto você procura aí, eu louvo a Deus porque mesmo a gente não estando conectados fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, nós estamos conectados. E é tão bom poder, nessa conexão, poder ser sensíveis uns aos outros. Essa semana a gente teve pessoas das famílias que faleceram, o avô do Jefferson, o avô da Jéssica, e momentos difíceis para a família. Sei que vocês oraram, mandaram palavras de encorajamento. Então, que nessa manhã o Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o Espírito Santo use essa palavra, essa parábola, para que o nome de Deus seja glorificado, que o Senhor continue esticando a nossa fé, a nossa esperança e a nossa coragem. Então, eu queria ler com vocês Mateus capítulo 25, uma parábola bem conhecida. Eu particularmente creio que eu nunca preguei nessa parábola, talvez seja a primeira vez. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 25, versículo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em sua vasilha, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas se adormeceram, pegaram no sono. À meia-noite ouviram um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas respondeu: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, talvez lá para as 2, 3 horas da manhã, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vamos orar? Senhor, que nesse momento que nós vamos meditar na sua palavra, que o teu Espírito coloque o nosso foco em Jesus, que o teu Espírito nos leve ao arrependimento, que o teu Espírito nos leve nos admoeste, Senhor, porque há caminhos que para o homem parecem bons, mas enfim dá em cabos de morte. Se tem alguém, Pai, indo para os cabos de morte, que o Senhor livre agora, Senhor. Pai, que essa palavra possa nos trazer encorajamento, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de oportunidades, e o Senhor sempre nos dá várias oportunidades, Pai, que a gente possa se apegar a Ti, Deus. Te louvo, Pai, porque eu sei que a caminhada cristã, ela não é fácil, ela é dura, ela é um caminho estreito, nós precisamos um dos outros. Fala conosco, Pai, através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Queria falar com vocês nessa manhã sobre essa parábola, e interessante que os discípulos de Jesus, eles falaram para Jesus assim: Senhor, o Senhor tem um calendário escatológico para nós? Porque a gente queria saber quando que é o dia, a hora, o mês, o ano que o Senhor vai vir. E o Senhor disse para eles assim: olha, dia, mês e ano eu não tenho, mas o que eu tenho para vocês é o seguinte: tenho sinais que eu tenho para vocês. Vocês têm que ficar firmes, se prepararem. Então é isso que o Senhor deixou para eles. E Atos capítulo 2, quando Jesus sobe, quando Jesus está indo aos céus, eles
estão olhando para Jesus, aí aparece um anjo e fala assim: ó varões galileus, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que desceu, que veio, que se fez carne, que habitou no meio de nós, que fez a sua obra gloriosa e ressuscitou, há de voltar. Então, a Bíblia, a vinda de Jesus ela é certa. A vinda de Jesus não se discute. A vinda de Jesus não se argumenta. A vinda de Jesus não dá satisfação. Ele fala: eu vou voltar. E o ponto aqui, gente, desse contexto, dessas parábolas, são 4 parábolas que ele conta, 4 histórias que ele conta, mostrando aqueles que estão atentos e aqueles que não estão atentos. Olha que interessante, queria que você lesse comigo aqui, Mateus 24:50. Mateus 24:50 diz assim: o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe. Olha que interessante isso. Falando da volta do Senhor. Se você olhar o 25:6 que eu já li, falando do noivo, que a trombeta toca e elas acordam. Se você olhar para 25:19, diz assim, capítulo 25:19, diz assim o texto: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Então a volta de Jesus é um acerto de contas. A volta de Jesus é no momento que não se espera, e é um momento que não se sabe. E o último versículo está no verso 31, que diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com os seus anjos, assentar-se-á em seu trono de glória celestial. O Filho do Homem, ele vai vir. Mas a gente não sabe nem a hora, a gente não sabe nem o dia, nem o mês. Mas o ponto que os evangelhos deixam para nós, assim, o foco dessa parábola, sabe qual é? Fica preparado, ele vai voltar. Seja ativo nessa preparação, viva cada dia como se fosse hoje. Esse é o ponto para nós que o Senhor nos chama. Viver cada dia como se fosse hoje. Estar numa preparação ativa. Não importa a data, isso é secundário. Não importa as circunstâncias. Seja preparado. Quando ele estiver preparado, você vai escutar o toque da trombeta. Você nasceu de novo, você é regenerado. E ele vai te arrebatar. Esse é o ponto da parábola. Estar preparado. E o texto que eu li... ela fala de 2 classes de pessoas. Fala das virgens, das 5 prudentes, das 5 sensatas, que tinha óleo de sobra, e fala de 5 prudentes, que tinha óleo, mas não tinha o suficiente. Que tinha óleo, mas depois a gente vai olhar aqui mais especificamente, com mais detalhes, faltou o óleo. E essa ideia de imprudente é que não se prepara. Sabe quando tem uma prova? Você tem uma prova na segunda-feira e você não estuda, aí você vai mal, consequência de não ter estudado. Mas você pode fazer uma recuperação, você pode fazer uma nova prova e passar. Sabe quando você tem uma entrevista e você não se prepara para a entrevista? Aí você não é chamado, lógico que tem toda uma concorrência, mas numa outra entrevista você se prepara e aí você tem uma outra chance. Na volta de Jesus, não tem mais chance. Ele veio, escolheu os seus, pegou os seus e não tem mais chance. E aí, nessa manhã, eu quero falar de 4 pontos de como age o insensato. 4 pontos de como age o insensato. O insensato, o imprudente, ele age... primeiro ponto aqui, ele age de forma que ele não se prepara adequadamente. Ele não se prepara como deveria. Não sei se você já viu à noite um avião, quando ele vai aterrissar. Então, quando ele está vindo lá dos céus, então o piloto consegue avistar a pista. Sabe por que ele consegue avistar a pista? Porque ele vê as luzes. Ele vê luz branca mostrando a pista, mas daqui a pouco ele vê a luz verde. A luz verde é o início que ele pousou, e daqui a pouco ele vê a luz vermelha, que aponta que está acabando a pista, que ele precisa terminar esse pouso. Então, eu acredito assim que, gente, o que tem de sinais da volta de Jesus, o que tem de sinais que Jesus falou, olha, os falsos profetas, olha, os terremotos, olha, o amor se esfriando. Então, os sinais apontam para a gente falar assim, poxa,
Porque eu ainda vou esperar quanto tempo para me preparar? Eu vou esperar quanto tempo para me envolver? Eu vou esperar quanto tempo para poder acertar a minha vida? E aí quando a gente olha aqui no texto, a gente olha que essas mulheres, quando na realidade elas não são as noivas, elas são as damas do casamento. Então essas 10 damas, a hora que o noivo apontasse, a hora que o noivo chegasse na estrada e aquele grito, o noivo chegou, era para elas irem com as suas luzes, era para elas irem com seus trapos de óleo, com as lâmpadas clareando pro noivo. E só foram 5. Só foram 5, por quê? Porque as outras não tinham reserva, elas não tinham uma lata de reserva do lado delas. Elas se prepararam com a sua roupa, com a sua maquilagem, né? Se pintaram, mas elas não tinham cuidado do óleo. Elas não tinham cuidado daquilo que ia manter a luz, né? do seu trapo, da sua luz para o noivo. E aqui eu faço a primeira aplicação. Qual que é a primeira aplicação? Que às vezes a gente está preocupado muito com a aparência e não com a essência. Às vezes a gente está preocupado muito com a casca e não com o miolo. Às vezes a gente está muito preocupado com as coisas externas e não com as coisas internas. Isso me faz lembrar da escolha de Davi. Quando Samuel é chamado por Deus, Deus falou assim: Samuel, eu quero que você pegue o óleo, eu quero que você pega um novilho e eu quero que você faça um sacrifício na casa de Jessé, porque hoje eu vou escolher um dos filhos de Jessé para entrar no lugar de Saul. E aí Samuel vai lá para casa sem saber quem era, e aí de repente Jessé olha um dos filhos e fala: é esse. Aí Deus fala: não é esse. O que eu quero é aquele que luta com os leões. O que eu quero é aquele que cuida das ovelhas. O que eu quero é aquele ruivinho, baixinho, esse que eu escolhi. Sabe, deixa eu te falar uma coisa para você, Samuel. Você olhou o externo, mas eu olho o interno. Você vê a aparência, mas eu vejo lá dentro do coração. Como que está o seu coração hoje? É um coração que se prepara a cada dia? É um coração que pulsa pelas coisas de Deus? Às vezes a gente liga, né, para os irmãos, aí os irmãos falam assim: pastor, fala para a Gorete, fala para a Gabi, não vejo a hora da gente se abraçar, eu não vejo a hora da gente estar lá louvando, eu não vejo a hora da gente glorificar o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós estivermos juntos, que nós podemos estar fisicamente nesse lugar de adoração na Zurique, vai ser muito bom, mas você pode já criar uma atmosfera de adoração na sua casa. E quando a gente olha para essa coisa da aparência e da essência, o que é a essência? A essência, ela é o seu coração. A essência, ela é a plenitude do Espírito na sua vida. A essência, ela é a sua mente, a mente de Cristo. A essência é que você sente a presença do Espírito Santo. Quando você ora, você sente que Deus está movendo as coisas, que Satanás sai em retirada. Essa é a essência. Essa é quando o Espírito Santo fala aos nossos corações, quando você lê a palavra e você quer ler mais a palavra. E essas 5 nécias, elas não se prepararam. Nos meus 35 anos de igreja, eu vejo 4 tipos de pessoas, 4 tipos de grupos na igreja. Eu vejo pessoas que elas chegam com tanto entusiasmo na igreja, elas falam assim: pastor, como que eu faço para fazer parte dessa igreja? Como que eu faço para servir essa igreja? Como que eu faço para glorificar o nome do Senhor? E aí essas pessoas se envolvem com a igreja, aí essas pessoas criam raízes, aí essas pessoas começam a adorar a Deus, elas começam a servir, elas começam a contribuir. Mas tem uma outra classe de pessoas que elas têm um entusiasmo, mas é um entusiasmo fraco, é um entusiasmo que ela chega com energia, com grande ímpeto. Quando você vai procurar a pessoa, cadê ela? Você não acha.
Então ela não cria esse entusiasmo, esse ímpeto, essa busca, esse querer ser transformado. Tem aqueles que têm aquela fé dramática, né? A pessoa chega, fala, eu era um bêbado, vivia drogado, encontrei Jesus. Mas daqui a pouco, isso é só fogo de palha. Daqui a pouco, isso é só alguns meses. Logo ela desiste. E o quarto grupo é aquele cristão nominal, é aquele cristão que ele é cristão pelo nome, o pastor Marcelo escreveu o nome dele no livro da aliança, ele participa, mas ele não é regenerado, ele ainda não nasceu de novo. Eu até batizei você, mas o seu nome não está escrito no livro da vida. Pensa no seu caminhar com Deus. Pensa como que você está se preparando, se existe uma preparação adequada. A palavra de Deus diz, aqui em 1 João 2,19, João ele fala assim, olha, teve um pessoal aí que eles saem do nosso meio. Se eles fossem do nosso meio, eles estariam com a gente. Olha que interessante isso, ele falando de pessoas que conviviam na igreja, que estavam na igreja. Mateus 7,21 diz assim, nem só o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí ele vai e conta a ilustração das duas casas. Aquele que ouve a palavra e pratica é como um homem que constrói a casa numa rocha. Aquele que ouve a palavra e não pratica é como um homem que constrói a casa aonde? Numa areia. E aí vem o coronavírus, aí vem a quarentena, ele se desespera, a ansiedade dele passa do limite. Quando eu joguei no Juventus, muitos anos atrás, eu treinava de segunda a sexta, e aí tinha o jogo no domingo. Então eu treinava na segunda, cabeceio, falta, cruzamento, e aí eu tinha o jogo no domingo. Então a gente treinava focado no domingo. E quando eu penso nessa questão da volta de Jesus para mim, segunda é jogo, terça é jogo, não é treino, porque ele pode voltar na segunda, ele pode voltar na terça, ele pode voltar na quarta. Então eu tenho que ficar de antena ligada, eu tenho que ficar em vigilância ativa, não passiva. Eu tenho que viver na segunda, como na terça, como na quarta, com os olhos fitos em Jesus. Então, como que age o insensato? Primeiro, ele não se prepara adequadamente. Segundo, no versículo de 6 a 8, diz assim, versículo de 6 a 8, capítulo 25, de 6 a 8, diz assim, à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam a encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-me um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. As nossas candeias estão se apagando. Lá em Efésios, capítulo 4, diz assim, não apagueis o Espírito de Deus. Sabe o que apaga o Espírito de Deus? Uma vida de pecado, uma vida que você é controlado pela ira, que você é controlado pelas palavras torpes, que você é controlado pela mentira, que você é controlado, sabe, não perdoa. A Bíblia fala que isso apaga o Espírito Santo que está dentro de você. E eu lembro uma vez que eu tinha muita vontade de comer Pizza Hut. E eu saía da faculdade e eu descia na Bandeirantes, trabalhava na Natura, descia na Bandeirantes, e eu até chegar à faculdade eu passava em frente a uma Pizza Hut. Aí eu falei assim, um dia eu vou comer essa pizza. Eu só tinha R$1 para comer um cachorro quente, mas um dia eu vou entrar e vou comer uma pizza. Aí teve um belo dia que eu entrei, pedi uma pizza, só que eu não perguntei o preço. O que aconteceu? Na hora de pagar, eu não tinha todo o valor. Gente, foi assim, muito decepcionante. Eu falei, moço, eu tenho só X. E o moço falou, mas o valor é tanto. Eu falei, pois eu não perguntei o preço. Então, sabe quando você descobre no momento crítico, e aí você fala, e agora? Mas eu falei para o moço, eu passo aqui todo dia, então eu passei um dia lá e dei o valor que faltava. Mas foi um momento que eu não me preparei, que eu descobri, né, que estava despreparado no momento que foi crítico, porque a hora de pagar, então elas descobriram que a lâmpada estava apagando, a hora que o noivo chega, e aí?
E aí elas vão pedir emprestado para as outras, as prudentes falam, olha, se eu der para vocês, a gente vai ficar sem. Meu, sai para procurar óleo. Gente, mas meia-noite não tinha mercado aberto. Meia-noite, onde que você ia encontrar? O mercado só ficava aberto até às 17. E elas estavam no campo, né? Era rural. E eu penso que aqui a gente, em 1 João 3,3, diz assim, 1 João 3,3, olha que interessante, que fala da volta de Cristo. Ele fala assim, quando ele se manifestar, quando Jesus vier, ele diz assim, todo aquele que tem essa esperança que Jesus vai voltar, sabe o que faz? Se purifica a si mesmo. Ele trata a sua vida de santidade, se separa do pecado, sabe? Se separa dos vídeos pornográficos, da televisão que não deixa você ler a Bíblia. Ele se purifica como ele é puro. Assim como Jesus não tinha pecado, assim como Jesus levou os nossos pecados, a gente se purifica assim como ele é, porque o seu alvo, o seu padrão, o seu foco está em Jesus. Pastor, mas a gente passaram 2 milênios, Jesus não voltou ainda. Então, vamos negociar com o mundo, vamos negociar com o diabo, vamos negociar com a carne. Puxa vida. Nós temos aí mais de 3.000 pessoas que morreram por coronavírus. E quem sabe poderia ser eu, quem sabe poderia ser você, quem sabe poderia ser alguém da nossa família. Então, você tem que olhar os dois lados, tem que olhar a volta de Cristo, mas você também pode partir. O texto diz que no verso 6, houve o grito, o noivo voltou. Gente, lá em 1 Tessalonicenses 4,16, fala que ao ressoar da trombeta, o anjo vai tocar a trombeta e o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos, aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro. E nós, os que estivermos vivos, que andamos em Cristo, o texto fala aqueles que estão em Cristo. Esse é um ponto importante, você está em Cristo. Você está vivendo a vida cada dia mais parecido com Cristo. Você nasceu de novo, você foi regenerado. Então ele está dizendo aqui, olha, vocês que estão vestidos para o casamento, estejam plenos do Espírito Santo, nada de lata vazia, nada de vida que não trata a amargura, que não trata a falta, que não trata o perdão. Nada dessa coisa assim de falar, puxa, tem que ir para a igreja, sabe? Tem gente que menospreza a igreja, tem gente que virar crente, me envolver, o ministério, sabe? A gente ainda bate o pé, a gente ainda dá bate na parede. O grito virá quando se menos espera. E a pergunta que eu quero deixar para você aqui, você está pronto? Você está preparado? Cremos que a vinda de Cristo é inevitável, ele virá. Mas a hora, o dia, o horário é inesperado, a gente não sabe. É imprevisto, mas ele vem. E a Bíblia fala que ele vem como um ladrão à noite. O ladrão não avisa. O ladrão não fala assim, eu vou assaltar a sua casa amanhã. Se falasse, você ia fazer o quê, né? A polícia ia estar lá e ia prendê-lo. Fala que vai vir como um ladrão à noite, não vai avisar. Fala que vai vir como nos tempos de Noé. Olha, gente, essa palavra, eu confesso para vocês que ela mexeu muito comigo, está mexendo e vai mexer, para eu não tirar os olhos daquele que é o autor e consumador da fé, para eu não tirar os olhos daquele que morreu por mim, que vivo está, que está à direita do Pai e intercede por mim. A Gorete sempre fala assim, amor, tem que ir no mercado, eu geralmente tenho ido, elas não também, mas a gente eu tenho ido mais, né? Então é coisa que eu puxei da minha mãe de querer ir no mercado, né? Mas ela fala assim, leva máscara, cuidado, né? Alerta. É isso que a gente tem feito, né? Acredito que vocês também têm esse cuidado aí, né? Então, por que se a gente tem que ter um cuidado nessa vida física, de comprar alimento para o corpo material, por que não ter um cuidado, um alerta com a vida espiritual? Sabe por quê? Tem coisas que dá para corrigir, mas uma coisa não dá para corrigir, o despreparo espiritual não dá para corrigir. A hora que o noivo vier, vai ser no momento crítico, você está preparado ou não está. Ele te pegou de surpresa.
Então, como que age o insensato? Ele não se prepara adequadamente, ele descobre o seu preparo no momento crítico, em cima da hora. E o terceiro, ele pede o que não pode receber. Olha os versos 8 e 9. Ele pede o que não pode receber. Versos 8 e 9. Diz assim, versos 8 e 9. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois não pode ser que haja, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Elas eram prudentes, elas eram sensatas. E elas falam: não dá para repartir, não dá para emprestar, porque vai faltar para nós também. Uma pessoa que é curada do coronavírus não pode curar outra pessoa que ainda não foi curada. Eu não posso emprestar minha salvação para você. A salvação é individual. O relacionamento com Deus não se transfere. O relacionamento com Deus não tem procuração. O relacionamento com Deus não tem representação. No dia do encontro com Jesus, o pastor também vai estar, ele e Jesus. E eu quero dizer para você que o que dá para nós fazermos hoje, ainda Jesus não veio, o que dá para nós fazermos hoje é animar um ao outro, encorajar um ao outro, orar um pelo outro, animar um ao outro, levar as cargas um dos outros. Mas nesse dia não vai dar para a família Serf representar a família Azevedo, e nem a Azevedo representar a família Serf. Não vai dar para a família Pires representar a família Mota, e nem a Mota representar a família Pires. Não vai dar para a família Rocha representar a família Galatas, nem a família Galatas representar a família Rocha, e vice-versa. Romanos 14, 12 diz assim: cada um de nós prestará contas a Deus. Eu não responderei pela minha filha, eu não responderei pela minha esposa, mas eu posso, enquanto nós estamos vivos, incentivar elas a lerem a Bíblia, orar com elas. E nesse tempo de quarentena, toda hora a gente fala: vamos orar. Toda hora eu vejo minha filha lendo a Bíblia. Toda hora eu vejo minha esposa, a gente numa atmosfera espiritual. Um encorajando o outro. Eu fiz esse meu devocional. Eu tenho compartilhado o meu devocional com você no WhatsApp. Né? Compartilhe o seu também. Compartilhe o seu com pessoas que não conhecem Jesus. Quando a gente pensa nessa questão de se perfilar, né? No Facebook tem lá o perfil. Então no Facebook tem lá casado, solteiro, estudou em tal faculdade, tem lá alguns tempos, né? Por que você não tem um perfil espiritual seu? Qual que seria o perfil espiritual seu? Estou lendo o livro de Mateus. Alguém me disse que estava lendo o livro de Reis. Estou lendo o livro de Apocalipse. Estou lendo o livro dos Salmos. Uma pessoa que se arrepende fácil. Uma pessoa que dá as costas para o pecado e volta para Deus. Uma pessoa que está pronto para perdoar. Uma pessoa que leva a salvação para os parentes. Você tem esse perfil espiritual na sua caminhada? E Hebreus 4:7 diz assim: se hoje ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. O tempo de Deus é hoje. Hoje o Senhor está dizendo assim para você: não endureça o seu coração. E eu quero terminar com esse último ponto, falando como age o insensato. O insensato paga o preço pela sua insensatez. O insensato cai as máscaras. O insensato, ele recebe aquilo que ele plantou. Diz assim o texto: mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade que não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Gente, o noivo está vindo. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele escreve lá em Efésios 5, ele escreve em 2 Coríntios 11, 2, que ele fala assim: estamos preparando a noiva para o encontro do noivo.
Então ele fala de tirar as rugas, de tirar as manchas, ele fala de santificar a noiva para esse encontro. Então imagina, gente, aqui está a igreja, aí vem o noivo, aí vem o marido e é apresentado para sua noiva. Mas no meio da igreja tinha os que não eram igreja, que não se converteram e não foram apresentados para o noivo, essas 5 nesses. Gente, que nenhum de nós, que nenhum dessa membresia aqui da Igreja Aliança do Taboão, seja como essas 5 nesses, como essas 5 imprudentes. Eu lembro que em 1987, eu fui apresentado para o noivo. Eu lembro que naquele dia, eu convidei Jesus para entrar na minha vida. E aí 1 Coríntios 5,15 fala assim, que ele morreu, que ele está vivo, para que eu não viva mais para mim, mas para ele. E naquele dia eu comecei a viver para Jesus. Naquele dia eu entendi que a obra na cruz, naquele dia ele estendeu a mão para mim, porque a Bíblia fala que a mão de Deus está estendida para que possa salvar. E ele quer te salvar nessa manhã. Ele quer te dar a vida eterna. Se você recusa o convite, você está desrespeitando o noivo. Puxa, pastor, eu não quero ser como essas 5 nécias que bateram na porta lá. Deixa a gente entrar, nós achamos o óleo, agora é tarde. A porta se fechou. Jesus veio. Quantas vezes você já ouviu, se arrepende desse pecado, aceita Jesus como Senhor e Salvador, e você falou assim, agora não é hora. Gente, agora é a hora. Você não sabe o dia de amanhã. Eu queria te dizer uma coisa, você vai entrar ou ficar do lado de fora? Você vai se preparar, porque vai ser muito triste ouvir o que elas ouviram. Não os conheço, não os conheço. Queria que você fechasse os seus olhos agora, e eu queria orar nesse momento, convidando, fazendo um apelo, você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não fez isso ainda, ou se você não tem certeza que fez, eu queria que você pudesse olhar agora para isso. Pudesse olhar e falar assim, puxa, eu não tenho me preparado adequadamente. Puxa, se ele vier, vai ser num momento crítico. Puxa, eu não vou, não adianta pedir para o pastor, não adianta pedir para outro, porque a salvação ela é pessoal. Você não quer ser um insensato que paga esse preço de ouvir, não te conheço. Você quer entregar sua vida para Jesus? Quero orar com você. Então, feche os seus olhos e repete comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu reconheço que eu tenho sido insensato. Eu reconheço que se Jesus voltasse hoje, eu não estaria salvo. Eu não teria nascido de novo. Mas nessa manhã, eu te peço perdão dos meus pecados. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. A partir de hoje, eu paro de viver para mim mesmo e eu quero viver para Jesus. Eu quero viver para a glória dele, para o louvor dele. Entre na minha vida, Jesus. Perdoa os meus pecados. Que o Senhor possa me transformar na pessoa que tu queres. Ainda com os olhos fechados. Você que já aceitou Jesus, mas você tem blasfemado, você não tem encontrado uma vida plena, você não tem vivido como Ele quer. Quero orar por você também. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por cada família dessa igreja, que cada família dessa igreja agora, Senhor, possa entender que os olhos têm que estar fitos em Jesus, que a vida, o pensamento, tem que ver o dia de hoje como se fosse o último dia, tem que ver o dia de hoje olhando para os céus, falando assim, Senhor, na sua casa tem muitas moradas, o Senhor fez moradas para mim, e quando o Senhor voltar eu quero ir com o Senhor, não pelas minhas obras, mas pela obra do Senhor na cruz, a minha fé nela. Que você continue buscando esse Jesus, buscando conhecer da palavra, buscando ser usado por Ele. Que a sua fé seja uma fé não passiva, mas ativa, para a glória do nome de Deus. Deus te abençoe, um bom domingo e é bom estar com vocês. Logo, logo estaremos todos juntos. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, e o Cordeiro prometido voltará.
Cristo vem me buscar e para o céu me levará, e o Cordeiro prometido voltará. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo poder dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor. Eu sou liberto pelo poder do Senhor. Cristo manda atento estar, vigiai e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo poder dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre irei morar. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre irei morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo poder dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Pessoal, queria só aqui dizer para você que a gente está no canal do YouTube e já tem aí, acho que tem esse é o 6º vídeo de mensagem. Pastor, eu perdi a primeira, perdi a segunda, você não perdeu nada, tá tudo gravado lá. Graças a Deus a Gabi e o Tomás têm gravado para nós, têm nos ajudado nessa parte da mídia. E então, dá o seu like lá, compartilha com outra pessoa. Quando você estiver assistindo e terminar, né? Compartilha com outra pessoa que não conhece Jesus para ela conhecer a salvação. Olha, esse vídeo é super evangelístico e deixa essa palavra fazer parte da sua vida, tá? Então, Deus abençoe, um grande abraço. Se inscreve no canal Alianca Tabuão. Tabuão. E segue a gente no Instagram, que é Alianca Tabuão também. Aí, Gabi. Tchau. Beijo, tchau.